Muito bem, vamos começar a nossa quinta aula de filosofia, torcendo para que a gente retorne em breve às nossas aulas presenciais. Enquanto isso não acontece, vamos seguir nesse modelo. E agora eu creio que nós já temos um padrão estabelecido. Então, toda semana eu gravo uma aula, trabalho um tema da filosofia, coloco no YouTube, passo o link para você, você assiste a aula e faz um resumo da aula e encaminha por e-mail. No dia da aula, eu estou disponível no YouTube a partir das 20 horas para esclarecer dúvidas e registrar a presença de vocês. Então, a partir desta semana, quem não comparecer no dia da aula, às 20 horas e poucos minutos, para dar um oi, professor, para esclarecer suas dúvidas, fazer alguma pergunta, vai ser lançado como falta. Então preste atenção nisso. Uma outra coisa que já foi decidida é a nota do primeiro bimestre. Então eu vou repetir aqui. 50% da nota ela considera a sua produção, os exercícios, as atividades que você fez, e outros 50% é um trabalho que eu passei para todos vocês, que tem o peso 5. Então, você fez as atividades, eu vou avaliar a quantidade e a qualidade, porque não é simplesmente fazer todas as atividades. Obviamente que as respostas têm que ter uma coerência, tem que fazer um sentido com o tema abordado, com a questão que foi formulada, lembrando que o próprio entendimento da questão faz parte do contexto, também é avaliado. Então, se você entendeu a questão, elaborou uma resposta com sentido coerente, você teve uma boa avaliação. Não existem respostas erradas. Eu já deixei isso claro diversas vezes. Mas tem a lógica que eu acabei de falar, da coerência e do sentido. Então eu vou pegar todos esses trabalhos e atribuir um peso de 0 a 5. Vou ler os trabalhos específicos que eu encaminhei para vocês, que é outros 50% da nota, e aí soma uma com outra e é a média do semestre. Eu já disse para alguns, vou repetir aqui também, não estou preocupado com faltas nas 3 primeiras semanas. A partir da 4ª, 5ª semana, aí sim, você tem que dar um oi, tem que entrar no canal, falar, professor, estou aqui. Acredito que a gente deve, hoje o governo do estado decretou que a quarentena em São Paulo segue até o dia 22, mas é claro que a nossa área de educação, a universidade, ela está subordinada às diretrizes do MEC. E eu acredito que a gente deve retornar em maio. Vamos acompanhar sem especular. Mas já aprendemos muito, já estamos adaptados a esse novo modelo. Eu tenho interagido aí com vocês por e-mail, por WhatsApp, pelo YouTube. Então é natural aquele primeiro processo de adaptação às mudanças, mas a mudança vem e a gente se adapta. Hoje nós vamos conversar sobre Platão. Então, Platão está naquela tríade, dos filósofos, é tido como precursores da filosofia, do pensamento filosófico, juntamente com Sócrates e Aristóteles. E nós temos umas centenas de outros
claros. Mas esses, digamos assim, são os mais famosos. Platão tem um negócio interessante de Platão, né? Porque Platão foi discípulo de Sócrates. Sócrates, como sabemos, ele não escreveu absolutamente nada. Sócrates vagava pelas praças, Sócrates era um grande perguntador, mas um dos seus discípulos, Platão, escreveu muito sobre Sócrates. A biografia de Sócrates, os ensinamentos de Sócrates, os questionamentos de Sócrates, as frases, toda a filosofia de Sócrates, ela foi basicamente escrita por Platão. Outros filósofos, discípulos de Sócrates, escreveram sobre a sua vida e a sua obra, mas aquele que se destacou foi Platão. Platão viveu entre 428 e 348 a.C. Fazendo as contas, se estivesse vivo, ele estaria com 2.448 anos. Estamos falando de um homem que nasceu há 2.448 anos. Ao longo da história ocidental, Platão tem o seu registro e assim o terá por muito tempo. Platão se preocupava, Platão dizia assim, que você tem um conhecimento que é o conhecimento com base no sensível e o conhecimento do mundo das ideias. O conhecimento do mundo das ideias é aquele que está mais próximo da verdade. Porque o conhecimento, essa construção, a percepção do conhecimento pode ser diferente de pessoa para pessoa. Embora saibamos que 2 mais 2 é 4. Esse é um conhecimento exato. Agora, o conhecimento do mundo das ideias é um conhecimento que precisa ser comprovado por meio de dados e fatos. Então, para Platão, o período pós-Platão, o período obscuro da história filosófica, talvez tenha sido aquele período entre o nascimento de Cristo e 1400. Olha quanto tempo. Quando, por exemplo, o homem acreditava que a Terra era plana. O homem acreditava que a Terra era o centro do universo. Esse é o conhecimento do sensível, do inteligível. Se Platão estivesse vivo, ele ia buscar a comprovação, a vivência, a experimentação. E com isso, buscar a verdade. Até que se prove o contrário, não é? Platão era muito voltado para o mundo prático, para o mundo do provável. Óbvio que ele valorizava a ciência, mas uma ciência cujo conhecimento seja de utilidade prática para os homens. Platão lutou, participou de uma guerra, a Guerra do Peloponeso, por volta do ano 400 a.C. Assim como naquela época, como hoje, nem Platão sempre dizia, não existe nada 100% puro, 100% verdadeiro, 100% ruim ou 100% bom. Então, a guerra
assim como o coronavírus, né, tira vidas, isso é ruim. Mas tem o seu lado bom, a gente tem que admitir. Não é? Quantos governos estão preocupados com pesquisa hoje, estão investindo em pesquisa? É atribuído a Platão o desenvolvimento da dialética, que numa explicação simples, né, consiste no seguinte: você tem uma tese qualquer. Então vamos supor, né, que a tese seja vida após a morte. Para cada religião, a vida pós-morte tem uma explicação. Essa é a tese, que existe vida após a morte, é uma afirmativa. Antítese, a antítese, diz que não existe vida após a morte. Que morreu, acabou. Para Platão, nenhuma nem outra é verdadeira. E você tem que juntar as duas e criar uma síntese. Esse é o desafio, não é? Alguns vão continuar no mundo da tese, outros vão continuar no mundo da antítese, e outros caminham pela síntese, que é o desafio de juntar as duas. Platão, no mundo das ideias, era o mundo que ele considerava como um mundo ideal. E Platão ainda ia um pouco além, um pouco mais longe, né? Ele dizia que o mundo deveria ser governado pelos filósofos, pelos sábios. Pensamento de Platão de 400 anos antes de Cristo. Platão escreveu muitos livros. O mais famoso é O Banquete, A República. Né? Platão, no livro da República, ele dedica um capítulo à alegoria da caverna, ao mito da caverna, que é o nosso assunto da aula de hoje. Mas é bom lembrar antes algumas frases que refletem o pensamento de Platão, como por exemplo: tente mover o mundo, mas comece movendo a si mesmo. Muitos querem mudar o mundo, mas não muda nem a si. Como vai mudar o mundo se não consegue mudar a cabeça, a mente, se não consegue mudar dentro de si? E aí Platão diz, né? Tente mover o mundo, mas comece movendo a si mesmo. Platão também disse, em outra frase atribuída a Platão: boas pessoas não precisam de leis para obrigá-las a agir responsavelmente, enquanto as pessoas ruins encontrarão um modo de contornar as leis. No mito da caverna, ou alegoria da caverna, o Platão diz que os homens estão presos em sua mente e só conseguem enxergar sombras e não a realidade. Então, para explicar isso, né, ele escreveu o mito da caverna, no qual ele diz que nesta caverna existem homens
presos desde meninos por correntes nos pés e no pescoço, com o rosto voltado para o fundo da caverna, só conseguem ver em frente. Não enxergam para cima, não enxergam para baixo, não enxergam do lado, só conseguem ver o fundo da caverna e o que passa no fundo da caverna. E aí ele diz que o que se enxerga, essas pessoas que foram presas desde menino, o que eles conseguem ver são sombras. Então vamos tentar imaginar que, né, atrás de mim tem uma luz, o sol, que projeta o meu corpo numa parede. Então o sol está aqui projetando essa figura no fundo. E o que eu vejo preso pelas correntes são as sombras do que passa entre o sol. Então o que eu vejo não é real. Os prisioneiros contemplam a sombra, pensando que é a realidade. É o que eles enxergam a vida toda, desde criança. É a única que se conhece. Uma pausa. O que é que nós acreditamos hoje, que nós dizemos que é verdade, que nos foram ensinados como sendo verdade, mas que na realidade são sombras? Não é a realidade, não é a verdade. Durante 1400 anos, o homem acreditou que a Terra era plana. Hoje existem alguns malucos que dizem que a Terra é plana. Que conhecimento é esse? É um conhecimento verdadeiro? É a realidade? Ou são as sombras que foram passadas de geração para geração? Essas pessoas nascem, crescem, vivem preso na caverna. Um exemplo que, para ilustrar, que eu acho que explica bem. Existem milhões de pessoas na Índia, com todo respeito à cultura e ao povo indiano, que nascem na rua, que vivem na rua, que criam famílias na rua, que acreditam que nasceram para serem pobres, que pertencem a uma casta que não pode superar. Ela nasce com essa crença, vive com essa crença, morre com essa crença e não muda de vida. Essas são as sombras do dia a dia. Mas sempre tem um espertinho. Um dos prisioneiros, um certo dia, consegue sair da caverna. Ele escapa da caverna. E quando ele sai da caverna, ele se assusta com o que ele vê. A vida inteira, ele só via sombra. De repente, ele começa a enxergar animais, plantas, vento, chuva, pessoas. Aquele choque de realidade assusta. É uma mudança muito brusca, mas
a mente que se abre para uma nova ideia jamais retorna ao tamanho anterior. E aí, diante dessa nova realidade, ele começa a aprender algo novo. A verdade, a realidade muda. Aquele que ficou anos e anos preso, sem ver a luz, tem uma frase também de Platão que diz o seguinte: o que mais me assusta não é o que a luz me mostra. O que mais assusta são as pessoas que não acreditam no que a luz mostra. Este homem que fugiu da caverna, ele fica pensativo, ele pensa nas pessoas que estão lá, nos seus irmãos, e ele resolve voltar. Quando ele volta, pessoal, eu tenho algo para falar. O mundo, a verdade, não é essa que a gente conhece. O mundo, a verdade, a realidade, é algo muito mais colorido, com vida. É algo que a gente só consegue imaginar nos nossos sonhos. O mundo, a vida não está aqui. Está fora da caverna. Imagina o que acontece com ele. Os companheiros, os seus amigos, o chamam de louco. Ele, não, nem eu sou louco, nem vocês são loucos. Mas esse tempo que eu fiquei fora, lá fora, tem um novo mundo, vamos todos para fora. As pessoas se recusam a sair do seu mundo. Preferem ficar na sua ignorância, no seu quadrado, na sua realidade. E decidem matar o louco. Esse cara tá louco. Com essas ideias de liberdade, de luz, de alegria, de coisas multicoloridas, esse cara só pode estar louco. E matam o companheiro. As sombras representam as aparências da realidade e não a verdade. Mas aqueles homens que desde a infância estavam acostumados a crer, a acreditar nas sombras, para eles a sombra era a realidade, era a verdade. Não podiam imaginar, nem sequer imaginar o que existia lá fora. Muitos de nós não conseguimos imaginar em um mundo fora das nossas cabeças. Em um mundo, em coisas que não estejam alinhadas com a nossa forma de pensar, com a nossa educação. Quando o homem tenta, esse que fugiu, voltar e mostrar a realidade, o que aconteceu com ele? Isso acontece com muitas pessoas ainda hoje, que tentam abrir as nossas mentes, mas quem está preso no quadrado não consegue sair do quadrado.
Para Sócrates, o interior da caverna é o mundo que vivemos. Esse mundo que nos condiciona a enxergar e a não aceitar outro mundo. Hoje, um exemplo bem popular, né? Você tem o mundo dos petistas, por exemplo, e o mundo dos bolsonaristas. Para os petistas não existe outro mundo. Não existe outra verdade. Para os bolsonaristas, a mesma coisa. Não existe outro mundo. Não existe outra verdade. E ambos, dentro do seu quadrado e dentro da sua mente, não aceitam nem sequer discutir outras possibilidades. Estão presos. Só enxergam as sombras. O mito da caverna, ele representa o exterior da caverna, é o mundo, é o universo, é o infinito do conhecimento. Nós não podemos limitar a nossa mente a uma única verdade, a um único parecer, a um único saber. O mundo é muito mais, o mundo das ideias é muito maior, é muito mais do que a gente possa imaginar. E este é o desafio. Sair das trevas, sair da ignorância, enfrentar com coragem o desafio de olhar a luz. Eu gosto sempre de dizer: o que te impede de visitar o Templo de Salomão? O que te impede de visitar a Basílica Nossa Senhora Aparecida? O que te impede de visitar um templo de Umbanda? O que te impede de visitar um templo da Igreja Messiânica? Um templo budista? Uma mesquita? O que te impede? Tem muitas pessoas que se prendem na sua religião, por exemplo, na sua verdade, não conseguem pensar que existem outros mundos, outros conhecimentos. Hoje tem um termo comum, relativamente novo, que é o termo do multiverso. Multiverso não é o universo. Ou é o universo multi. Eu só consigo pensar. Por isso que o filósofo, todos nós somos, mas é necessário uma dose de coragem. É necessário uma dose de despreendimento das nossas crenças. Quando alguém sai, as pessoas que saem do seu mundo são pessoas que buscam a liberdade, que buscam o sonho, que deixam de ser prisioneiros da sua mente, das suas ideias, e buscam conhecer o pensamento e a ideia de outros. Eu posso não concordar. Não sou obrigado a concordar. Mas para o meu crescimento pessoal profissional, eu tenho que buscar conhecer. Quando vencemos o desafio de buscar a verdade, nós temos dificuldade para entender no primeiro momento.
Porque nem sempre esse mundo que nos apresenta é um mundo límpido, é um mundo verdadeiro. A coragem, ela tem uma relação aí com esperança. Nós temos esperança de que as coisas mudem. Mas temos que ter a coragem de fazer as coisas mudarem. Precisamos sair das sombras. Precisamos de um encontro. Lembra que Sócrates, entre diversos ensinamentos, nos deixou esse aqui. Só sei que nada sei. A busca pelo conhecimento nos leva a essa conclusão. Só sei que nada sei. Eu faço o resumo da aula, encaminho, eu vou encerrar com a frase que nós começamos a aula. Tente mover o mundo, mas comece movendo a si mesmo.